Sabe, quando tudo ao redor parece um caos, ter uma visão clara não é só bom, é uma questão de sobrevivência. Hoje, a gente vai mergulhar na história do profeta Jeremias para entender como é que uma visão que vem do alto pode, sabe, cortar todo o ruído da confusão e trazer foco, mesmo nos piores momentos. E essa é a grande pergunta, né? Quando a realidade parece que está desmoronando, como é que se acha um norte? Como saber qual caminho pegar? Esse dilema que Jeremias enfrentou, há milhares de anos, é o mesmo que bate na nossa porta hoje. A resposta começa quando a gente entende o cenário em que ele estava vivendo. Então, antes da gente falar das visões, a gente precisa entender o caos. Para sacar a clareza que Jeremias recebeu, primeiro a gente tem que sentir o peso da crise que estava literalmente sufocando a nação de Judá. Pensa num cenário de colapso moral. A gente está falando de mais ou menos 627 a.C. Judá vivia uma religião de fachada. Sabe, os rituais, tudo certinho, mas o coração do povo estava longe dos princípios. E os líderes, em vez de buscarem uma direção firme, ficavam apostando em alianças políticas que não davam em nada e só pioravam a situação. Era, assim, prato cheio para o desastre. É exatamente nesse ambiente, nesse meio de tanta desorientação, que Deus entra na história. E a primeira lição sobre ter clareza vem de um lugar que ninguém esperava: um simples galho de árvore. Deus chega para Jeremias e pergunta, bem direto: o que você está vendo? A resposta dele? Uma vara de amendoeira. Pode até parecer uma coisa boba, né? Mas aqui está a sacada genial. A amendoeira é conhecida como a árvore sentinela, porque ela é a primeira a acordar, a primeira a florescer depois do inverno, avisando que a primavera não só está chegando, como é urgente. E aqui a coisa fica ainda mais incrível. Em hebraico, a palavra para amendoeira, que é shaked, soa quase idêntica à palavra para vigiar ou estar de olho, que é shoked. É um trocadilho divino. É Deus usando a própria língua, a natureza, para passar uma verdade muito profunda. Sensacional. E aí, com essa frase, tudo se encaixa. Deus está dizendo, olha, assim como uma amendoeira vigia a chegada da primavera, eu estou de olho, vigilante, sobre a minha palavra para fazê-la acontecer. Ou seja, a primeira visão não é sobre a árvore, é sobre certeza. É a garantia de que, no meio do caos, a palavra de Deus é um evento certo e que está para acontecer. Bom, se a primeira visão trouxe a certeza, a segunda veio para mostrar a natureza e principalmente a direção da crise que estava chegando. A clareza estava ficando cada vez mais nítida. A pergunta vem de novo: o que você vê? Só que dessa vez a imagem é bem mais perturbadora. Uma panela no fogo, fervendo, borbulhando, quase transbordando. E tem um detalhe fundamental: a boca dela está inclinada, apontando do norte para o sul. A tensão ali é quase palpável. O simbolismo era claro como água. A panela fervendo era o juízo que chegou no seu limite máximo. E a direção, o norte, não deixava nenhuma dúvida de onde viria esse juízo: o Império da Babilônia, que, historicamente, invadiria Judá exatamente por ali. A visão ligou os pontos: a causa, que era a crise espiritual do povo, com a consequência, que seria devastadora. Com essas duas visões, Jeremias recebeu o que todo mundo quer numa crise: um mapa. E isso leva a gente para um princípio básico sobre percepção, sobre um jeito novo de enxergar a realidade. Olha, a diferença entre as duas perspectivas é gritante. A visão só humana, ela reage ao problema. Ela se baseia nas circunstâncias do momento e, no fim, só consegue ver o caos. Já a visão divina, ela é profética. Ela não está presa no que os olhos veem, mas na firmeza da palavra. Ela consegue enxergar a certeza do futuro por trás da confusão do presente. E essa capacidade de ver além do que parece é o que, em outro contexto, a gente chama de ter a mente de Cristo. Não é sobre adivinhar o futuro, não. É sobre interpretar o presente com a sabedoria e o discernimento que vem de uma perspectiva mais alta, alinhada com os propósitos de Deus. Ok, a história é poderosa, a gente entendeu. Mas como é que a gente pega essa lição de 2.600 anos atrás e traz para as crises que a gente enfrenta hoje no nosso dia a dia? A lição de Jeremias, na prática, se transforma em 3 exercícios. Primeiro, identificar a urgência. Qual é a promessa ou a verdade de Deus que está florescendo agora e precisa de atenção? Essa é a nossa vara de amendoeira. Segundo, discernir a origem do problema. Qual é a causa real da crise? A nossa panela fervente. E por último, o mais importante, cultivar sempre essa perspectiva divina, buscando essa mente de Cristo para enxergar as coisas com clareza.
E no fim, a gente volta lá para o começo. A jornada de Jeremias para ter clareza começou com a amendoeira, o símbolo da urgência. Então, a reflexão que fica é essa. No meio de tudo que está acontecendo, qual palavra, qual verdade está gritando por atenção imediata na sua vida? Identificar isso é o primeiro passo e o mais importante para conseguir atravessar qualquer tempestade.